vamos começar destacando aqui no nosso bate-pronto as informações do Coritiba. Hoje teve uma movimentada entrevista coletiva pela manhã. O Júlio Rutz esteve acompanhando lá no CT da Graciosa toda a movimentação do Coritiba, que se prepara para o jogo de domingo contra o São Joséense, 6:30 da noite, no Couto Pereira. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde, um abraço para todo mundo ligado aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan News nesta sexta-feira. E na manhã de hoje tivemos uma agitação bastante grande aqui no Coritiba, da onde estou falando, né? Aqui na frente do CT da Graciosa, porque tivemos entrevista em dose dupla. Primeiro com o head esportivo Lucas Drubsky e depois com o atacante Robson. Começando pela parte dos negócios, já que o Lucas Drubsky afirmou que todo o investimento que está sendo feito neste início de temporada, com mais de 20 milhões de reais já gastos em contratação, ele garante, né, que esses recursos são 100% oriundos do clube e não tem nada a ver com o projeto aí da SAF que está em andamento. O Lucas Drubsky, que também afirmou que todo esse posicionamento do Coritiba no mercado se reflete pela boa gestão financeira e administrativa implantada pela atual diretoria. Uma fala minha pregressa, eu falei que o dinheiro até hoje que está sendo gasto é 100% do clube. E eu vi que muita gente não tem acreditado. É até entendível, porque o Coritiba tem feito movimentos no mercado, no que tange especificamente em relação a contratações, que pode gerar algum tipo de dúvida nesse aspecto. E é até compreensível, como falei, mas não tem um centavo. E isso eu falo, alguns de vocês já me conhecem, que eu não minto. Eu posso não falar, mas eu não minto. Porque eu devo satisfações a quem nos governa lá de cima, independente ao respeito que eu tenho a vocês. Então, não existe um centavo de fora do clube sendo gasto. Mas como que isso é possível? O clube nessa gestão, né, nesses últimos 2 anos e um pouquinho, tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista administrativo e financeiro, como eu nunca vi em nenhum clube que eu trabalhei até aqui na minha carreira. Bom, e eu tive a oportunidade de perguntar para o Lucas Drubsky a respeito da importância da renovação de contratos com pratas da casa, casos recentes do meia Biel e do atacante Caio César. Já sobre a chegada de reforços, por exemplo, dos zagueiros Kusevich e Lucas Pucinholo e mais o goleiro Luan Poli, o Drubsky manteve o tom de mistério no ar, mas assegura que até o final do dia de hoje deveremos ter novidades pelos lados do Alto da Glória. Eu vou começar de trás para frente. E falando especificamente do Caio, é um movimento que para nós é muito natural de simplesmente exercer, e aí também eu faço aqui um elogio ao nosso departamento de futebol de base, que nessa renovação fez um contrato muito bem ajustadinho, para o clube não ficar exposto em um momento desse, um momento de destaque do atleta, para ele ser reconhecido, mas sem aquele risco de ficar na mão do representante na hora de fazer uma renovação em termos que não sejam tão justos para o clube, né? Então, assim, ele teve uma valorização salarial, aumentamos o prazo de contrato, consequentemente, aumenta-se a multa, claro, e eu acho que condiz com o momento que ele está vivendo, um reconhecimento do que ele tem feito, que é pouco ainda, é pouco pelo que a gente acredita dele, pela idade dele, pelo que a gente quer colher dele aqui dentro do clube, mas foi um movimento justo, né? E o Biel também, da mesma maneira, um jogador que já vem aí integrado à equipe profissional já há mais de ano, né? Um jogador que a gente também tem alguns planos para ele, tem uma maneira, um planejamento específico, né? A gente tem um planejamento de carreira específico para cada atleta. Se não tivesse, também não teríamos feito a renovação, né? Como a gente tem a expectativa nele, né? Que é um ativo valiosíssimo do clube, o clube preza muito por ele. E eu acho que esse é o caminho natural, né? Os atletas, cada vez mais aqui que revelarmos, sejam mantidos aqui por 1, 2, 3, 4 anos que seja, né? Que ele dê o retorno técnico aqui e aí sim
deu retorno financeiro ao clube, que a gente não pode abrir mão. O Curitiba é um clube formador, por consequência é um clube vendedor, independente do dinheiro que entra por investimento ou não. Eu acho que essa pecha tem que continuar, porque isso é uma marca muito boa, que seja atrelada ao clube. Curitiba é um clube formador, bom formador. Nos últimos anos tem feito boas formações e boas vendas também. Então isso tem atrelado uma marca de bom vendedor também, isso é legal. A gente quer manter isso. E em relação às contratações, se o nosso departamento de registro for bom mesmo, igual tem sido aqui e eu acho que até 18 horas, né, que fecha. Até 18 horas aí vamos ter algumas novidades no bid. Agora, vocês também já me conhecem um pouquinho. Para mim não existe 99% ou 1% no futebol. Existe o certo e o não certo. Enquanto não tiver o certo, para mim é especulação. Palavras do Lucas Drubski, que foi ouvido também na coletiva pelo Júlio Rutz, o nosso repórter, que acompanhou todos os detalhes, né, dessa coletiva pela manhã. Um assunto principal da coletiva da Alck Jalaída foi exatamente esse pacote de contratações, né, que o Curitiba anunciou nos últimos dias. Aí o zagueiro Kusevich, o Lisiero, né, o Lucas Pocinholo, né, e o Luan Poli. Então, a torcida tá animada com esse pacotão de contratações aí. Cara, eu acho mais do que justo, assim. O Curitiba tava buscando zagueiro, né? Trouxe o Bruno Viana, aí Kusevich com a maior compra da história do clube e o Lucas Pocinholo. São 3 jogadores que vão vir pra brigar, né? Estavam pedindo 2 titulares, trouxeram 3 pra brigar, né? Fora que ainda tem o Jean, ainda tem o Chancellor que pode jogar, né? O Henrique Pedroso que tá lá joga hoje, né? Nesse fim de semana, né? A última partida, daí já pode segunda-feira, né? Já tá à disposição, né? Então, assim, eu gostei das contratações do Curitiba, né? O Lisiero pode encaixar muito bem nesse estilo de jogo do Antônio. Ele pode jogar como médio interno, ele pode jogar também como lateral esquerdo, né? Porque ele jogou assim já. E então o Curitiba tá montando um bom elenco, na minha opinião. Já. Eu acho até que com o Lisiero ali, como ele é canhoto, né? Com o Vitor Luiz, o Marcelino jogando como extremo e o Lisiero, vai dar uma opção de triangulação de jogada ali pelo lado esquerdo espetacular pro Curitiba, hein? Eu só não consigo ver o Marcelino jogando nesse time. Com o Aleph Manga e Caio? Manga e Caio, mas também, por exemplo, o Manga e o Caio, Caio não vai poder jogar e tal, né? Então dá uma alternativa. Não, com certeza, dá uma alternativa. Dá uma alternativa, eu acho que pode ser realmente bastante legal, assim. Uma estrutura de aí time a questão que tá do jogador formando. Também ganhar posição. Claro, né? Daí é mérito do cara de ganhar posição, né? E eu acho que essas contratações também, né? Elas não são para o Campeonato Paranaense. Claro que o clube vai brigar pelo título e quer isso, né? Tá investindo justamente para começar uma temporada já com bons resultados, convencendo o torcedor, trazendo orgulho pro torcedor, né, que tá carente de ver o Curitiba fazendo uma boa campanha, mas o objetivo, claro, é o Campeonato Brasileiro, né? Então, essa nova forma do Curitiba se colocar no mercado, sendo um bom negociador, tanto para mandar jogador, vender jogador, como para comprar jogador, realmente tem nos surpreendido positivamente, porque o time até demorou um pouco para poder comprar zagueiro, né, para negociar e fazer investimentos altos, mas eu acho que é justamente para trazer jogadores que possam realmente serem utilizados e não só colocar na prateleira lá e dizer que tem um zagueiro a mais. A gente viu... O Kusevich, por exemplo, é um jogador que eu acredito que vai aproveitar muito bem a oportunidade. Estava sem espaço lá em Palmeiras, estava sem espaço no Palmeiras, acabou sendo o quarto zagueiro, então agora para ele é uma excelente oportunidade, né? E jogador de seleção ainda, né, Jana? Eu acho que assim, existe o Curitiba, ele teve fama nos últimos tempos aí de bom pagador, né? Porque ele era um clube que desde que essa gestão entrou, ele pagava salário em dia. 100% dos salários estavam em dia, certinho, nunca precisou fazer acordo, nunca precisou reunir todos os jogadores, fazer uma reunião e falar, gente, vai atrasar e tal. Nunca foi feito isso. Sempre honraram todos os compromissos. E agora, o Curitiba tá comprando o jogador. E, na minha cabeça... Comprou o Robson outro dia, né? Sim, mais de 2 milhões no Robson. Agora 6 milhões no Kusevich. Gastou 5 no Bruno Gomes. Né? Então,
Pôs. Uma compra que é necessário É uma Coritiba grana, cara. planejar é do Jesus Trindade, hein? Comprou o Manga, que o Manga terminou o contrato dele no ano passado. Hoje comprou 50% do Manga. Tem o Jesus Trindade que tem até a metade do ano aí, né? Eu acho que Jesus Trindade pode ser dificultado a questão do negócio dele por conta do clube dele no México. Pachuca, né? Inclusive, o Lucas Drubski, head do Coritiba, falando sobre o Jesus Trindade, ele foi claro, ou compra ou devolve. É porque assim, o Pachuca pode dificultar, porque o Pachuca tá numa situação de transfer ban, que pode cair o transfer ban pro Pachuca a qualquer momento. Então o Pachuca naturalmente iria gostar de ter o jogador de volta, já que venderia um jogador, não poderia comprá-lo. Comprar outro, no caso, né? Ou emprestar outro e tal, não poderia inscrever no bid. Então a situação é um pouquinho complicada, a situação do Jesus Trindade, mas eu creio que o Coritiba vai comprá-lo. Quase certeza. É um investimento que vale a pena, né? Também Esse eu acho que o Coritiba tem que fazer o esforço aí pra ter esse jogador pro restante. Se por acaso não der pra comprar, pelo menos tentar negociar com o Pachuca uma prorrogação do empréstimo, que também não parece ser a intenção do Pachuca, né? Mas a conversa pode existir, né? Nesse sentido. Mas eu tô gostando. E comprou o Bruno Viana também, né? Bruno Viana. Tinha comprado o Bruno Viana também, né? Então é uma mudança muito grande de comportamento de mercado do Coritiba. E eu acho que o Coritiba daqui pra frente também, com o Caio César, como fez com o Igor Paixão, tem aí o Biel que tá subindo. O Coritiba vai começar a valorizar também esses pratas da casa no mercado, né? Na hora de vender, né? O Coritiba viu a boa perspectiva que esses negócios podem dar para o futuro do clube. Com certeza. Alguns anos atrás, talvez o Igor Paixão fosse vendido para algum time de São Paulo e não direto para um time da Holanda. Claro, são momentos, né? Talvez, se fosse um outro clube, o Igor Paixão seria vendido direto para um Manchester United da vida. Né? Porque o potencial de venda dele é muito grande. Logo, logo você vai ver, o Feyenoord vai vender ele pro Ajax. Sim. E o coach vai ganhar muita grana. E tem que amarrar, de repente, negócios que você fica com um percentual, né? Que é o mais importante. Que é o caso do Veiga, inclusive. Então. E essa negociação do Veiga é engraçada porque o Veiga já estourou, já teve a parte de baixo, né, dele, agora tá jogando bem de novo. Então, assim, acho que o Coritiba decidiu negociar esses 20% dele porque simplesmente não faz ideia se o Palmeiras vai vender ou não. Exato. Porque parecia que era pra ter vendido faz uns 2 anos e não vendeu. Então... E o que fizeram com o Caio foi justamente se blindar financeiramente, né? De fazer uma barreira, porque claro que o menino está demonstrando... já tá, né, dando os frutos que o clube esperava e com certeza vai fazer uma excelente temporada pelo Coritiba. Então é natural que numa reestruturação financeira que o Coritiba tá passando, ele tem esse olhar, né, de realmente, foi o clube que revelou o garoto, de poder também, quando for a hora de fazer uma negociação, não ficar com o bolso vazio, né, ter alguma compensação financeira em cima de uma negociação desse tamanho. Pelo que ele vem mostrando, vai ser um jogador extremamente valioso no futuro. Muita personalidade, segurança, confiança, não sente a pressão, pelo menos nessas primeiras rodadas que a gente está observando, é que ele é um garoto que ele faz total diferença ali no ataque do Coritiba.